Bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Podcast, local onde a gente conta histórias inspiradoras e jornada de profissionais e pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia. E é claro que o nosso podcast conta com o apoio da Yuste Cosméticos, que acredita que a beleza da vida é a beleza da vida real. Eu sou Josi Richter e convido você a estar conosco nesse episódio, porque hoje eu trago uma pessoa muito especial, muito querida para mim, que é a Carol Loio. Carol, muito obrigada por aceitar, esse nosso convite para o Inspirar Podcast. Obrigada, Josi, eu que aceito. Estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho das nossas histórias com vocês. Isso aí, para contextualizar vocês quem é a Carol, vou ler, vamos lá. Carolina Loio, casada há mais de 10 anos, mãe de um menino de 6 anos que inspira ela diariamente. Após mais de 2 décadas no mundo corporativo, incluindo 10 anos como executiva da Samsung e longos anos na Dell Computadores, decidiu se reinventar e mergulhar no empreendedorismo. Nessa trajetória, teve várias experiências internacionais, como Texas, Canadá e, por fim, foi transferida para São Paulo, no Brasil, onde reside atualmente. Toda essa bagagem executiva permitiu que ela fosse, ter essa habilidade essencial para agregar valor ao negócio principal dela hoje, que é aonde ela aplica com paixão tudo o que ela aprendeu nesses anos de liderança e estratégia e inovação na Priori. Carol, quanta coisa, hein? Quanta coisa linda pra gente estar conversando agora. Muita coisa. Espero que esse podcast tenha 3 horas, gente. Amém. Com certeza, muita coisa pra gente falar. E já de início, eu me encanto por esse mulheres no mercado corporativo. Me conta como foi que tu chegou nesse mercado tão tecnológico, de Samsung, de Dell. Conta pra gente, já vamos começar no trabalho. Vamos na massa. Eu sempre gostei muito do mundo corporativo, Assim, eu sempre falava, eu sou a menininha do mundo corporativo, eu sempre fiz carreira, Eu sempre fui carreirista, Uhum. E eu trabalhava numa empresa menor, em Recife, eu sou de Recife. Eu ia perguntar, qual é o estado que tem esse sotaque tão gostoso que a gente adora? Recife, Pernambuco, E eu trabalhava numa empresa de tecnologia, uma loja, na verdade ela foi vendida por um grupo de fora, então ela não existe mais hoje, mas é estilo fast shop, loja de tecnologia. E eu fui gerente de marketing lá. Ok. E que idade tu tinhas? Eu comecei lá com 20 anos, eu acho. Não foi o teu primeiro trabalho? Eu estagiei antes, assim que eu entrei na universidade, com 18 anos, 17, eu estagiei e logo depois eu fui pra lá. Eu fui pra lá com uns 19 e 20 anos. Uhum. Depois do estágio ali foi meu primeiro emprego, E era uma empresa de tecnologia, uma rede varejista. Sim. Estava presente no Nordeste inteiro. Uhum. E aí, de lá, eu fui convidada pela Dell Computadores para ir para a Dell. Depois de 6 anos trabalhando lá, 7 anos, eu fiz um trabalho para a Dell lá dentro. E a gente alcançou um resultado que foi exposto globalmente, assim, pela Dell, um resultado de vendas. E aí, a Dell me convidou. E era meu sonho entrar numa multinacional. E eu falava para todas as minhas amigas lá dentro, eu vou sair daqui para ir para uma multinacional e um dia eu vou morar em São Paulo, vou trabalhar numa multinacional. Eu falava todos os dias. E eu lembro como se fosse hoje, elas davam risada da minha cara. Falavam, você acha que a multinacional vai contratar alguém daqui? Se liga, Olha o poder da palavra e o foco, a esperança, a fé. Fé acima de tudo na vida. E é isso, e aí deu super certo, Então, eu participei de um processo seletivo, na Dell Computadores. E eu fui contratada pela Dell na época para atender a região Nordeste. Atender ali como marketing, vendas, a parte de sell-in, sell-out. E depois de 3 meses, eu estava atendendo Norte e Nordeste. Tá. Depois de mais ou menos uns 6 meses, eu estava atendendo Norte e Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Então, eu estava atendendo basicamente todo o Brasil num curto período aí, exceto o eixo Rio-São Paulo, E aí, depois de um tempo, a Dell me mandou para o Texas, onde eu tive uma experiência lá também, no varejo local, em Austin. E depois eu também tive uma experiência no Canadá, pela Dell Computadores. E aí, por fim, eu decidi que eu não queria nem Texas, nem Canadá.
A experiência profissional foi muito boa, mas não eram lugares que eu queria construir a minha vida, né? Perfeito. Visão de futuro. Visão de futuro. Eu falei, ótima experiência, assim, são lugares que eu amo, né? Tem um pouquinho da minha história em cada um desses lugares, mas eu quero voltar para o Brasil. Perfeito. E aí a Del falou, tá bom, mas eu preciso te transferir para São Paulo, né? Uhum. E aí foi quando eles me transferiram para São Paulo para eu cuidar da região São Paulo, né? Nossa. E a minha proposta era muito inovadora, né? Eu tinha proposta naquela época, né? Eu fui para a Del com a promessa de lançar a Del no varejo. Porque naquela época a Del só era conhecida como a Del.com. As pessoas só compravam Del no online. Ah, entendi. A Del não existia no varejo. Então, eu lancei a Del no varejo no Brasil. Então, eu abri a Del em vários varejistas. Então, você passou a encontrar a Del na Fast Shop, você passou a encontrar a Del no Mercado Livre, na Amazon. Multicanais. Multicanais, Perfeito. né? Então, eu fiz essa estratégia de lançamento nesses Que ano canais. que foi isso? Ai, nem lembro, em 2011, eu acho, 2011. 2011, isso, 2011 para 2012, ali final de 2011, começo de 2012. E aí eu lancei a Del no varejo, e eu lembro que o mais desafiador para mim foi quando eu fui fazer uma reunião com a Luísa Helena Trajano. Sim. Né, para colocar a Del no Magazine Luiza, porque a Del sempre foi uma marca que ela era posicionada como high price band, né? Sim. E o Magazine Luiza, ela não tem tanto esse posicionamento porque ela tem outra estratégia de mercado, né? E então eu precisei convencer a Luísa Helena Trajano a trabalhar com aquela marca e que a gente poderia conversar com o público dela, sim. Entendi. Então eu desenhei toda uma proposta estratégica, fui apresentar para a Luísa Helena e foi super legal, assim, foi bem bacana, assim, foi uma experiência muito legal para mim. E aí, depois de determinado tempo ali, eu fui chamada pela Samsung para assumir algo muito maior, né? Onde eu cuidava de toda a parte de treinamento. Então, eu tinha uma equipe que me ajudava a desenvolver toda a parte de treinamento com todos os promotores da Samsung Brasil, né? Então, todos os promotores que vocês veem por aí da Samsung Brasil, eu fazia toda a parte de treinamento para eles. Nossa, que experiência! Trabalhar com pessoas, né? Pessoas. Não, e treinamento é educar, né? Exatamente. É contextualizar, né? E eu tinha que trazer isso meio que da Coreia, mas adaptar para o Brasil, né? Então... Fazer essa leitura, né? Exato. Da cultura coreana, adaptar ela para a cultura brasileira e conseguir que eles façam o que a empresa tinha como objetivo, né? Exatamente. Que habilidade. Exato. E aí depois eu fui migrando de área, que para mim eu acho que foi muito rico, né, dentro da Samsung, porque eu passei para a área de planejamento, fui para a área de vendas, a área de marketing, e a área que eu mais gostava, assim, de trabalhar foi quando eu tive na área de produto, né? Como se fosse a área de produto que eles chamam, né? Que a gente faz o lançamento estratégico do produto. A gente escolhia junto com a Coreia o produto que vinha para o Brasil para lançar no Brasil e fazia todo o plano de lançamento, né? Em qual varejista colocar aquele produto, com que volume, com que preço, com que margem, toda uma parte estratégica mais parruda ali, né? E depois partir para as negociações com esses varejistas, né? Então... Que delícia fazer isso. Eu faço isso na YouStay. Eu adoro. Eu amo essa muito parte. Gostoso. E aí negociar volume, negociar margem, negociar... E isso te dá uma robustez, né? Assim, musculatura, eu diria. Musculatura, né? Experiência. Então, eu sempre fui essa pessoa mais assim, mais firme, né? Tudo bem para mim sentar numa mesa com o presidente do Americanas.com, como eu sentava, e fazer negociação ali de price, de volume, como sentar na mesa com colegas ali, né? E evoluir o papo igual, né? Eu acho isso uma grande habilidade do profissional, aquele que sabe se adaptar ao espaço que ele está com educação e elegância. Não importa se é uma pessoa... né, de um determinado setor, ou trabalhar com uma pessoa que tem um setor mais elevado, enfim, né, uma personalidade, que a gente saiba se comportar com a mesma elegância, educação e respeito que a pessoa merece. Exato. Como eu sempre falei, né, saber entrar e sair em qualquer ambiente, independente de qual seja, né? Nossa, arrasou com essa frase. Eu acho isso muito legal. E, enfim, esse era meu trabalho, assim, na Samsung, né? Então, lá eu tive grandes desafios, muito aprendizados. Eu fiquei quase 10 anos na empresa. Trabalhava 15 horas por dia, amando, sorrindo. Ninguém nunca me pediu isso, nem nunca me obrigou, né? E aí... Fazia parte da tua jornada.
Não é Fazia verdade? parte da minha jornada. Da tua construção. Fazia parte da minha Eu acho jornada. que isso também é importante as pessoas entenderem que quando se quer crescer, tu não vai ficar somando horas. Não. Tu vai entender aquilo como aprendizado. Total. O que eu vou fazer com isso? O que isso vai construir o meu personal branding, a minha marca pessoal. Exato. Dê o seu melhor, né? Exato, dê Inove. o seu melhor. Exato. Isso aparece. As pessoas falam disso. Falam. Não é? A verdade, ela grita, eu sempre digo. Então, quando a gente serve, não fica olhando o cronômetro. Exato. Faz por ti, pela empresa, pelas pessoas. O resultado é inevitável. Inevitável. Ele vem, né? E eu fazia, assim, eu lembro de um caso que a minha superiora falou, uma chinesa, ela falou assim, olha, vai vir um presidente da Coreia e eu preciso dar, era na época de alguma Copa do Mundo, a gente estava patrocinando o Tite. Uhum. E falou, eu preciso dar uma camisa oficial da seleção brasileira pro presidente que está chegando aqui da Coreia. Uhum. E em São Paulo tinha esgotado camisa oficial, eu não achava em lugar nenhum. E eu lembro que acho que eu estava grávida, não lembro. Eu fui pro Rio de Janeiro de manhã, achei a camisa, levamos na casa do Tite a camisa, ele autografou a camisa, peguei a camisa, voltei para São Paulo e entreguei na mão dela. Tipo, fui de manhã e no final da tarde eu estava de volta e entreguei na mão dela numa caixa embalada com papel de seda, dado um laço. Falei, tá pronto, vai lá, entrega. E atrás eu ainda mandei bordar o nome dele... Parque, blá, entreguei para ela. Incrível. Excelência no resultado, né? Focar em solucionar, mas com excelência. Exato, isso. Gente, passei a te admirar mais ainda. Eu sinto falta de achar profissionais com essa mentalidade hoje no mercado de trabalho. Por isso a gente tem que Josi? falar desses profissionais. Por isso a gente tem que falar sobre esse tema nos podcasts, com os nossos amigos, Exato. nos veículos de comunicação. Porque para nós conseguir construir algo grande, nós precisamos de pessoas. Exato. Mas as pessoas certas. Exato. Não é verdade? Então, a gente precisa de pessoas que tenham essa mentalidade, essa sede por aprender, por excelência, por entrega, por servir as pessoas, tratar a gente como a gente, né? Mas falando disso tudo, hoje tu estás num novo negócio, que tem pessoas muito queridas, especiais, né? Exato. Que precisam de um carinho. Conta mais para nós sobre o teu trabalho na Priori. Exato. Né? E o que é a Priori, porque nós estamos muito curiosos. Então, eu mudei a chavinha, né? Falando um pouquinho aí da mudança. Então, eu saí do mundo corporativo e vim empreender. Depois que, assim, aconteceram diversas coisas e uma delas, porque eu entrei em trabalho de parto dentro do escritório da Samsung, né? Tava terminando o planejamento em Black Friday, comecei a entrar em trabalho de parto. E aí, depois veio a maternidade, e com a maternidade, a mulher, ela recicla muito, né? A mulher, eu digo que ela nasce novamente, né? Ela se transforma numa nova pessoa, né? E então eu repensei muita coisa, né? E eu ainda demorei muito, porque depois da maternidade eu ainda continuei 2 anos ali, né? E aí depois de um tempo eu falei, eu não quero mais isso para mim, eu quero mais tempo para minha família, eu quero ter no mínimo liberdade de escolha de horário, por exemplo, e quero dedicar mais tempo à minha família. Aí foi quando meu marido falou, né? Olha, ou tu vem trabalhar comigo, porque depois da pandemia o negócio cresceu muito, né? Daí ele falou, olha, ou tu vem trabalhar comigo, eu preciso de um sócio que pense estrategicamente no negócio, né? Ou eu vou ter que buscar alguém no mercado. E daí eu falo, ai meu Deus, socorro, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo, né? Existe uma dúvida, às vezes vou trabalhar com meu marido, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou. E eu digo, vai fazer 3 anos esse ano. E foi a melhor escolha que eu fiz nos últimos tempos, assim, na minha vida, foi ter feito essa mudança. Hoje, na verdade, eu tenho outra cobrança, né? Como que eu não fiz isso antes, né? Como que eu demorei tanto tempo para olhar para isso, Como né? é bonito a gente poder contar aqui histórias de casais que prosperam juntos, que se apoiam, que na vida familiar e nos negócios eles estão juntos. E eu acredito nesse tipo de relacionamento. Eu também acredito muito, Josi. Não existe essa coisa, eu trabalho com isso, é difícil eu conversar contigo. Não, porque é uma construção conjunta. Eu acho tão bonito, isso fortalece, instiga o outro. É tão bonito a gente ouvir da pessoa, nossa, eu admiro o teu trabalho, olha o que tu faz. Exato. E a gente aprender com o outro, nossa, tem coisas assim que não tem explicação. Não porque tem. isso nos... Então, é possível, viu? Trabalho em família é possível. É possível. E uma das coisas que eu sempre falei eu quero um relacionamento no meu casamento que desde que seja
parceria, né? Um relacionamento de casamento de parceria. E a gente construiu isso muito forte entre nós. Então, quando eu estava lá na Samsung, o Eduardo era executivo na Vivo, né? Muitos anos atrás, 8 anos atrás. Ele foi executivo na Vivo também. Com muita bagagem também. Com muita bagagem também. E ele um dia falou para mim, eu não aguento mais, eu vou empreender. Será que eu vou, será que eu não vou? E eu falei para ele, cara, vai e eu fico aqui no corporativo segurando a onda da casa o tempo for necessário. Olha que incrível. O Eduardo encontrou em ti a força que ele precisava para dar o passo diferente. Para dar um passo diferente. Ele já não estava mais querendo aquela vida, queria mudar, né? E eu falei, vai, não tem como dar errado. Eu tô aqui, eu seguro a onda, né? E eu segurei a onda por 5 anos. E aí depois veio a pandemia e ele estava estruturando a empresa. Ele estava organizando a empresa. E como ele chegou nesse nicho? Tu ainda não contou para nós o que é. Na verdade, minha sogra, ela fazia desde a época de 30 anos atrás, ela fazia viagens com grupos de amigas. Então, ela juntava amigas e fazia viagens sempre assim, rodoviárias aqui próximo, Paraguai, Caldas Novas, Gramado, Natal Luz, que ela ama. Então, ela sempre fez, né? Mas ela nunca profissionalizou, ela nunca criou uma logomarca, ela nunca criou um CNPJ, ela nunca divulgou. Não tinha ideia de gestão. Ela não tinha ideia de gestão. E o Eduardo, para mim, assim, o ápice do ápice foi o Eduardo olhar para isso como um negócio no qual ele pudesse criar como negócio e desenvolver, profissionalizar, né? E foi o que ele fez. Ele olhou para mim e ele falou, cara, eu vou tentar profissionalizar esse negócio que a minha mãe faz com as amigas ali, né? Que ela fala que é viagem com as amigas, mas ela colocava 30, 40 pessoas. Eu até brinquei outro dia, eu falei, mas ela não tinha 40 amigas para botar no impossível, ninguém tem, gente, desculpa. Não ninguém tem 40 amigas, 30 amigas. Ela era uma ótima vendedora. Ela era, exato. Ou ela é, né? Ela é ótima vendedora. E aí, enfim, ele foi, eu ajudei ele. Eu que criei a logomarca na época, era MP Turismo, de Maria Prado, que é o nome dela, né? Eu criei a logomarca, nós criamos o CNPJ, e nessa época eu tava na Samsung, né? E aí ele foi profissionalizando, e no meio do caminho veio a pandemia. E aí o turismo foi um dos super, hiper, mega afetado em primeiro lugar, né? Sim. Com a pandemia. E aí, o mais legal de tudo foi que ele aproveitou a pandemia para estudar e pensar como que eu posso criar algo disruptivo para o modelo de turismo na pandemia. E ele criou a Jornada da Tecnologia para o público da melhor idade. Jornada da Tecnologia Público da... Mas eu fiquei curiosa. Como que é isso? Muito legal, né? Ele criou aulas de tecnologia para o público dele, porque ele especializou a agência no público da melhor idade. Perfeito. Que tem tempo, recurso, quer diversão, aprendizado, troca. Não, é um público que eu tô assim, ó, apaixonada de trabalhar, assim, tô amando, tô estudando, tô lendo livros sobre o público, tudo, tô mergulhando aqui na melhor idade. E aí ele criou essa jornada da tecnologia, onde ele passou a pandemia inteira dando aulas de tecnologia para elas. E eu ajudei do lado de cá, como eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Claro. Então, eu convidei um amigo meu que era diretor do WhatsApp para fazer uma live com ele. Meu Deus, time de peso! Convidei um amigo meu, diretor do Google, para dar aula de Google. Aí depois eu convidei uma pessoa da minha equipe que dava treinamento de aparelhos Android. Olha a força que tem o ambiente, os relacionamentos. Relacionamentos, tudo. E aí ele foi dando essas aulas de tecnologia. Algumas ele dava sozinho, ensinando coisas básicas ali para a terceira idade, né? Sim. E ele foi aumentando a audiência dele. Sim, foi aquecendo, né? Despertando eles. Despertando. Durante 2 anos aí, né? E fora tudo isso, ele estudou um modelo de lançamentos digitais. Sim. Então, tráfego pago, fazer lançamento online. E ele criou hoje a nossa maior força, que é fazer lançamentos de roteiros digitalmente, né? E todo mundo falava assim, mas não vai funcionar, terceira idade, não tem nada a ver com online. Eles estão muito no Facebook, no online, né? Quer dizer, eu não sei se é só Facebook, aonde que eles estão. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo. Eles estão em tudo. E hoje, para você ter uma ideia, 95% das minhas vendas vem através da nossa força de lançamento que a gente faz, que o Eduardo criou esse modelo que eu digo que é completamente disruptivo no mercado de turismo. Então, ontem, por exemplo, nós fizemos uma live para lançar um roteiro de Espanha com Andaluzia, né? Andaluzia ali no sul da Espanha.
E nós colocamos 200 pessoas online. E essas 200 pessoas, Josi, elas vão até o final da live. Isso significa que é uma audiência completamente engajada. Claro. E ali, durante a live, onde a gente explicava o roteiro, contextualizava ali o que é a priori, né? Como que a gente faz a nossa entrega. Saíram 30 vendas. Eu tô falando de um produto aí que a gente tava divulgando de 30 mil reais. Mas né? olha só, vocês estão servindo nesse momento de live, né? Dedicação de vocês. Não, Era de total. noite? Era. É de noite as lives, então se trabalha de noite também, Sim. gente. Não, você trabalha de madrugada, queridos. Porque na noite anterior eu estava finalizando o material e fui dormir 2h30 da manhã. Vejam só, é isso aí. Não existe relógio nessa hora. Quem Não, quer faz não e faz existe. na hora que a oportunidade não avisa, né? Não avisa. Nós precisamos estar preparados. Ela manda recado e você pega se quiser. É isso aí. E aí ele criou esse modelo, né? Então a gente trabalha hoje com esse modelo de lançamentos que é um sucesso Então vocês vendem para o Brasil inteiro? para o mundo inteiro. Eu tenho Pro clientes. mundo inteiro. E como que tu reúne essa galera? Eu tenho clientes, por exemplo, que moram em Miami. Quando eu lanço algum roteiro, ela vem para se juntar com um grupo e ir junto, E né? eles já ficam amigos, têm a Super, confiança, né, super Carol? amigos. E aí a gente foi criando várias coisas completamente disruptivas para o mercado de turismo, né? Então, por exemplo, guia de turismo. Hoje, o que a gente faz? Eu tenho meus funcionários próprios da Priori, que são... A gente não chama de guia, a gente chama de coordenador de grupo, né? Eu vivi essa experiência no grupo do Conrado. Eu e a Carol, nós nos conhecemos no verdade. ecossistema do Conrado Adolfo. Eu fico muito feliz em dizer que a minha maior conquista nesse grupo são as pessoas. E a Carol Verdade. veio do Conrado, veio para minha vida, né, na minha amizade pessoal. Não é a gente se ver sempre, é uma amizade de baixa manutenção, mas ela é verdadeira, a gente Exato. sente. É forte. Quando Né? estamos juntos, tem aquela Isso. conexão, né? E aí a Forte. gente já compartilhou, né, Carol, contato, já tá, né, almoçando com as minhas amigas. Exato. Acabou de sair uma pessoa aqui do podcast também. Já Vocês troquei contato, já. Foi amiga da Josi, eu fiquei amiga, gente. já conectou. É essa coisa da gente confiar na pessoa. E isso acontece muito na agência, né? Falando em confiar, eu preciso aproveitar esse momento e agradecer muito a Carol aqui nesse podcast, porque teve um dia que eu fui, num sábado de noite, estava voltando para Porto Alegre e esqueci o meu computador na esteira. E aí, eu me dei conta no domingo. E contei pra Carol, disse, Carol, como é que eu faço pra ligar pra companhia? Gente, a Carol, ela fez aquele trabalho de excelência igual ela fez lá com a camisa do Tite. Ela tava viajando, né? Tu tava na fora. Amazônia. Tava na Amazônia? Tu tava na Amazônia. E ela disse, Josi, talvez eu vou ficar sem sinal. Exato. E eu acompanhando ela no Instagram. Mas, como tu chamou o profissional? Coordenador de grupo. O coordenador de grupo, mas enfim, era o Gui, não? O Guilherme. Foi lá, resolveu tudo pra mim. Depois de 2 dias, tava lá meu computador na excelência. Não tem como explicar. Tu entende que tu resolveu um problema pra mim, mas é mais do que isso. A forma como foi Isso. feita. Eu queria te pagar, tu não aceitou, né? Então, é aquelas gentilezas que não tem valor para pagar, tu entende? Sim. Isso é da pessoa. É. Tu vai encontrar isso no trabalho, tu vai encontrar isso na tua vida pessoal e é por isso que esse grupo de vocês, a Priori, a empresa é essa excelência. Porque tu e o Eduardo são pessoas comprometidas em servir com as pessoas e ainda mais esse público que tem esse tipo de demanda. Tem. Imagina que eu estava insegura, imagina eles, né? Exato. Então vocês ensinaram eles tecnologia, vocês estavam fazendo live, vocês fazem toda semana, toda noite? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube da Priori. E como é que faz para entrar? É só a gente manda os links, né? Mas assim, se é só outras pessoas acessar o quiserem. YouTube da Priori, quarta-feira, às 8 horas da noite. Gente, Priori então, Travel. se vocês querem assistir as lives da Priori Travel, quartas-feira, às 20 horas, canal no YouTube. Exato. E você vai ficar por dentro. Então, me conta como é que é esses grupos. Você já estava começando a contar e eu te interrompi. Me desculpa, mas vamos lá. Como que funciona? Então, e nós treinamos esses coordenadores de grupo justo para fazer isso, prestar serviço com excelência, né? E vocês a gente- mesmo treinaram. Nós treinamos. Eu tenho um manual de conduta, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, por exemplo. E aí tem questões comportamentais, mas em primeiro lugar está a questão ali da segurança, né? Eu brinco que eu falo que a gente tem que ser uma varinha mágica ali. Tem que o cliente pediu, a gente tem que executar, né? Eu até brinco, teve uma cliente que estava no deserto do Saara. Eu
estava lá, acho que mês passado, e a cliente falou, ai, minha unha tá descascando em esmalte, queria tanto uma acetona. Eu falei, eu vou achar uma acetona para ela. Eu achei uma farmácia minúscula no deserto do Saara, achei uma acetona e entreguei para ela, assim. Eu tava com uma pessoa da equipe que fez até uma filmagem na hora, ficou muito engraçado, porque ela falou, eu não acredito, eu te amo. Elas são muito agradecidas, assim, elas são muito gratas. E eu falo que o maior diferencial é esse trabalho que a gente passa ali, que a gente presta, que a gente realmente acredita, que vem do coração, né? De segurança em primeiro lugar, tá junto, apoiar, ver se tá tudo bem. Então, a gente tem uma série de procedimentos ali que a gente prega e passa para nossa equipe. Vamos supor, a minha mãe quer fazer uma viagem. Como que ela faz? Ela vai ligar na Priori, né? Tá. Então, a gente tem algumas viagens já catalogadas. Ok. São viagens em grupos. E aí, é naquela data fixa, porque vai sair com o meu grupo. Perfeito. E dentro daquele pacote, já tem tudo incluso. Tem aéreo, tem hotel, tem os passeios. Ela não vai se preocupar com nada. Nada. No máximo, uma refeição ou outra que não está inclusa, porque nem sempre tem as refeições inclusas, né? Sim. Basicamente, só isso, mais nada. E aí, o que acontece quando o grupo se reúne? Como que é essa energia de aeroporto? Conta um pouquinho mais pra gente poder viver isso um pouco junto de vocês. É muito legal, muito legal. A energia é lá no alto, assim. Elas amam. E elas a idade delas, assim, deles? São a partir de 60 anos. A partir de 60 anos. Exato. Tá. Dá uma variada ali, principalmente dependendo do roteiro, né? Se for um Ok. roteiro mais longo, distante, aí vai mudando um pouquinho ali a faixa etária. Mas, elas são super animadas, assim, elas têm muita energia. Assim, Já elas... deve ter amizades construídas de outras viagens, né? Na verdade, tem muitas que fazem amizade na viagem e levam pra vida, assim. Que coisa. E deve dar namoro também, né? Relacionamentos Namoro ou não? ainda não deu. Ah, é? Porque a gente brinca que, como 7% do meu público é feminino, o Eduardo falou que vai fazer uma campanha. Os homens precisam sair de casa. Saiam de casa, homens. Homens querem encontrar amigas, parceiras, grupos de viagem. Interessante saber que a maioria é mulher. A maioria Talvez é mulher. os homens não despertaram para isso, será? Eu não sei, a gente fala que os homens, eles são mais caseiros, né? Eles pode são ser. mais preguiçosos de desbravar coisas novas, né? Tipo, vou sair interessante. pelo mundo, né? Mas essa viagem do cruzeiro na Amazônia, que a gente fez agora também, tiveram 5 homens solteiros. E foi muito legal. Quando tem também, é incrível. Eles se engajam na causa. É legal que eles ajudam a gente ajuda a carregar uma mala, pegar alguém, fazer não sei o quê, né? E os homens se envolvem para ajudar a gente também. É muito bacana, muito bacana. Então, a gente criou esse modelo disruptivo, né? Primeiro que o nosso guia de turismo, que a gente chama de coordenador de grupo, é um funcionário nosso. Por quê? Porque a gente quer que ele crie conexão com as pessoas. Então, hoje ele viaja para Portugal com uma pessoa. Com essa mesma pessoa, ele viaja depois para Fernando de Noronha, que ele viaja depois para o Marrocos. Então, ele vai criando conexão com as pessoas, né? Hoje, 63% do público dos meus clientes, eles compram com uma grande recorrência, né? 63% das minhas vendas é de clientes recorrentes. Isso significa que a pessoa que compra comigo volta e compra de novo, que volta e compra de novo. Eu tenho clientes que têm 5 viagens comigo comprada só para esse ano. Carol, sabe uma coisa que me chamou a atenção na tua fala? Tu traz dados. 63%, 95%. Amiga, eu trabalhei 10 anos com coreano, né? Me explica isso um pouco mais, que eu fiquei curiosa. Gostei muito dessa tua... Coreano é dados, né? Números, é estatística. Não dá assim, coreano você não pode ir no banheiro sem falar o porquê. Porque eu quero fazer 20 miligramas de xixi. Tem que ser mais ou menos assim, entendeu? Pra lidar com o coreano, né? Então, Que experiência, Carol. eles são muito analíticos, muito, muito. Isso é uma coisa que a gente está trazendo muito para dentro da Priori, né? Tudo é dados, tipo, quantos clientes entraram na base, quantos estão sendo atendidos, quantos foram para a parte de conexão, desses de conexão, quantos foram perdidos, quantos estão em venda ganha, quantos por cento. Então, tudo a gente tem planilhado, assim. Eu tenho um aplicativo no celular onde eu consigo olhar lá qual que é o meu faturamento dia, qual que é o meu faturamento mês por vendedor. Desse faturamento por vendedor, qual que é o pacote, qual que é o... A gente está tentando inovar isso cada vez mais. Isso faz parte de cultura. E me conta de novos projetos. Nunca pensou em ampliar isso? Porque eu fiquei aqui super curiosa em aprender um pouquinho contigo o que
tudo tu tem na tua jornada, na tua experiência. E projetos novos? Me conta aí. Ah, nós temos bastante projetos novos, muita coisa legal. A gente vai fazer esse ano ainda, né? Porque tudo foi crescendo muito rápido, né? A gente vai aprendendo muita coisa a gente vai mudando também, porque tem muita coisa que a gente fala, opa, por esse caminho não é tão legal, vamos por aquele, né? E Eduardo recebe muita ligação também de agências concorrentes nossas, né? Ele recebe muita ligação de, ai, me ajuda com isso, me dá uma dica ali, me indica um fornecedor, como tu tá fazendo isso, para que caminho que eu vou, né? Então, a gente está desenvolvendo um projeto para ajudar também agências terceiras, né? Até concorrentes mesmo. E em breve estará pronto, em breve. Por enquanto ainda está em desenvolvimento. Ai, gente, eu fiquei curiosa. Eu acredito que você também já ficou curiosa. Tô na expectativa. Carol, deixa eu te falar uma coisa. E deixa eu te perguntar, na verdade, como é a Carol, né, fora desse ambiente de trabalho? Quem foi a Carol criança? Em casa, com a família? Como é a tua família? Ai, eu sou muito, muito família, assim, sou muito apegada, sempre fui, assim, muito grudada. E mesmo assim, tu foi viajar? Fui viajar. E mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Mas eu falo que essa foi a melhor parte, assim, né, desse movimento que eu fiz na minha vida, né? Porque eu era tão apegada, assim, à minha mãe, ao meu pai, que quando eu ia viajar, eu sofria, assim, eu chorava. Eu lembro que eu morei um tempo na Califórnia, eu fiz um curso lá, né, de línguas. E, nossa, eu ia pra escola andando, assim, no meio. Eu morei em São Francisco. Eu ia pra escola fazendo FaceTime com a minha mãe, chorando, com saudade. Isso eu já tinha 19 anos, eu acho. Então, eu sofria muito com isso, né? Então, eu falo que o vir para São Paulo, né? Mudar de estado, mesmo que há trabalho, tudo isso me engrandeceu muito, né? Assim, me amadureceu como mulher, amadureceu o meu relacionamento com os meus pais, né? Que bom. Tens irmãos? Tenho 2 irmãos, tudo na minha vida eu falo com eles todos os dias. Que bênção. Moram no Recife? O mais velho mora e o mais novo eu trouxe pra cá. Ai, que delícia. Dá pra dividir um pouquinho. Delícia. E onde tu conheceu o Eduardo? Então, essa é a parte mais interessante. Porque eu sou muito caseira, eu sou muito... É engraçado, porque todo mundo fala, nossa, mas eu nem te vejo assim, porque você é muito comunicativa, eu faço amizade fácil, eu me relaciono muito bem com as pessoas. Mas eu sou muito caseira, assim, eu sou muito... Dentro da minha casa eu sou mais fechada, eu gosto de ficar em casa, eu durmo muito cedo, então... Me identifico. Não bebo nada, nunca bebi nada, isso faz com que eu queira cada vez mais ficar em casa, sair menos. E eu lembro que minhas amigas, quando eu fui transferida para São Paulo, eu morei sozinha, né? Eu morava sozinha, um apartamento aqui no Brooklyn. E eu lembro que as minhas amigas falavam, 9 horas da noite no sábado, vamos sair, vou passar aí. Eu falo, que passar aqui, amiga? Eu já tô de pijama, esquece, eu vou dormir. E minhas amigas falavam, cara, você vai morrer solteira, 9 horas da noite, você tá em casa de pijama, não sei o quê, nanana. E eu falava, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô tranquila, deixa eu morrer solteira e vida que segue. E eu lembro que teve uma amiga minha que um dia falou, se você acha que vai cair na sua varanda, seu príncipe encantado, você está enganada. Eu falei, então tá bom, tá tudo certo, fica tranquila. E aí, um belo dia, voltando de um curso, num domingo, à noite, fui fazer um curso muito legal, foi o curso divisor de águas na minha vida, de um neurocirurgião, que ele ensina você a utilizar a força do pensamento para conquistar tudo aquilo que você deseja na sua vida. Nossa, conta mais. E eu voltando desse curso, lá despretensiosa, com cabelo assim, ó, gente, daquele jeito, domingo, óculos assim, cansada, exausta. Aí eu fecho a porta do meu carro, aí vem um cara na garagem do meu prédio e falou assim, você roubou a minha vaga. Eu falei, eu não roubei vaga nenhuma, querido, porque aqui não tem nenhuma vaga demarcada. Aí ele deu uma risadinha e falou, não, é que eu sempre corro para pegar essa vaga. Aí ele olhou a placa do meu carro, era de Recife. E daí ele falou assim, nossa, você é de Recife? Aí eu tive vontade de falar, não, mandei trazer o carro de lá, que era mais barato. Aí eu sou... Aí engatei um papo com ele, né? E daí ele falou, se você precisar de qualquer coisa, já que você mora sozinha, não tem família aqui, você me escreve, tá bom? E eu falei, tá bom. E aí subi lá, né, despretensiosa pra minha casa. Depois ele me mandou mais mensagem, eu comecei a conversar com ele. E esse cara, por um acaso, é meu marido há mais de 10 anos hoje. Gente, que lindo! Era meu vizinho e eu não sabia. E eu já morava lá há mais de 1 ano e eu nunca tinha nem esbarrado com ele.
Olha que esse curso teve revelações. Teve Logo, logo de saída, ele já teve e o olha maior o pagamento, melhor. né? O retorno. Já. Não, e olha o melhor. E eu fiz um exercício no curso, porque as minhas amigas falavam que o que eu queria era impossível, né? Porque eu falava, eu quero encontrar um homem que seja muito parecido comigo, que seja caseiro, que não beba, não goste de sair. Minhas amigas falavam, esse cara não existe, para de ser louca. Ele não existe. Se ele existir, ele é perturbado, ele é um maconheiro, ele é um drogado. E resumindo, o Eduardo é essa pessoa. O Eduardo não bebe nada, nunca bebeu. Ele odeia sair de casa, ele é zero da balada. E ele é o parceiro que eu sempre idealizei para minha vida, né? Ele sempre me apoiou em absolutamente tudo, assim, profissionalmente, quando eu precisava viajar, ficar 15 horas dentro do escritório da Samsung. Parceria. Ele me ligava meia-noite, às vezes em época de lançamento, para eu sair do escritório. O escritório era do lado da minha casa, eu morava no Brooklyn, o escritório é na Berrini. E ele falava assim, não vem, deixa o carro aí, eu vou te buscar, não vem dirigindo. Tipo, não dava nem 5 minutos até a minha casa, né? E ele saía de casa, ia me buscar para eu não ir dirigindo. Enfim, a gente tem essa relação de parceria, né? Um sempre tá ali muito apoiando o outro. Que bonito. Né? É possível ter relações saudáveis. É possível. Aqui a gente tem um exemplo. Temos que confiar, né? Temos, é isso. Que bacana. E a gente é muito assim, na empresa, eu falo, esse era meu medo, né? Sim. Como que vai ser, né? Sim. E a gente fez um exercício com um profissional que ele é especializado em comportamentos humanos, né? Uhum. E a gente fez um exercício para traçar o perfil, né? Qual é o perfil da Carol, qual é o perfil do Eduardo e onde cada um se encaixa adequadamente, né? E o mais legal é que temos perfis muito complementares, né? Porque o Eduardo, ele é controller, né? Então, ele é financeiro, ele estudou marketing digital e eu sou a pessoa ali das vendas, dos produtos, das relações, de fazer parcerias. Então, a gente se dividiu. Então, eu tenho essa função, o Eduardo tem essa e a gente se justifica juntos, né? Perfeito. E tem os combinados, né? E no meio disso, vocês têm um filho, né? Como é o nome, idade? Tem 6 anos. E como é lidar essa questão família, em casa, filho, com o trabalho? Vocês levam muito trabalho para casa ou não? Não, assim, a gente conversa muito, né, obviamente, sobre trabalho, mas nós temos um escritório do lado de casa, né? Então, o escritório fica no Brooklyn, minha casa fica no Brooklyn. E isso facilita muito a logística em São Paulo, né? O escritório tá próximo de casa, é vida, né? Eu falo que a qualidade de vida em São Paulo é isso. Então, nós saímos de casa, vamos para academia juntos, deixamos o Arthur na escola e vamos para o escritório. Então, a gente passa o dia no escritório e à noite a gente chega em casa e a gente larga tudo e fica com ele, né? Então, a gente joga bola juntos. Tipo, a minha sala não tem nem móveis, assim, a minha sala é um vão, onde o Eduardo colocou um gol no meio da minha sala. E ele falou, cara, tá tudo certo e vamos aproveitar essa é a nossa vida. Época. É isso aí, esse é o momento, né? É o momento. Que logo eles crescem. Que já eles crescem. E a Carol sozinha, assim, tu contigo mesma, como mulher, como que tu te sente nessa altura da tua vida, nessa fase da tua vida? Com energia, com vitalidade? Como que tá isso em ti? Como que tu te cuida? Primeiro, eu me sinto assim, nesse momento eu me sinto muito, muito mais realizada pelo fato do tempo, né? O tempo sempre foi algo para mim, assim, que eu tinha muita dor de cabeça, porque eu não tinha tempo antes absolutamente para nada, né? Então, por exemplo, eu precisava levar meu filho num pediatra, eu ligava para a babá e falava, hoje ele tem pediatra, leva, passa isso, aquilo, quando sair de lá me liga, ou para minha mãe, né? Então, era mais ou menos assim que funcionavam as coisas. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 7, 8 horas da noite. E agora eu tenho essa liberdade de tempo, né? Eu posso, por exemplo, sair, pegar o Arthurzinho na escola, levar na escolinha de futebol no meio da tarde, 4 horas da tarde. Depois que eu pôr ele para dormir 9 e pouca da noite, eu volto pro computador, volto para as minhas atividades e tá tudo certo, né? E eu acho que isso é o mais gostoso, né, dessa vida. Não que a gente trabalhe menos, eu considero que eu trabalho até mais, né? Sim, mas tem um autoconhecimento nisso tudo, né? Tem, total, né? Tem que ter, né? Não, tem total, um trabalho de autoconhecimento para você olhar, né? E não se esquecer, né? Que durante muito tempo a gente faz isso, né? Nos esquecemos. Exato. E se a gente não tá bem, ninguém tá bem, né? A gente não consegue passar coisas boas dentro da nossa casa, né? Então, hoje eu não abro mão do exercício físico, então eu vou na academia sempre, né? Então, eu ponho num horário que não atrapalha a minha rotina, então eu vou na academia às 5:30 da manhã. Hoje eu fui, gente. 10 graus em São Paulo. Fui, pus meu casaco de neve, mas fui.
Isso é uma coisa que me deixa mais animada, me deixa com energia. Nos dias que eu não vou por algum motivo, eu tô sem energia nenhuma ali, Olha que interessante. É um compromisso que a gente tem com a gente mesmo, né? Eu quero até aproveitar essa tua fala para falar do valor do autocuidado, como é importante a gente se conhecer e ter com a gente também ferramentas, né, que a gente possa contribuir no nosso autocuidado. E a Yustê, nossa apoiadora aqui no Inspirar Podcast, acredita nisso, acredita na beleza da vida real, que você possa levar a Yustê na sua necessaire, na sua bolsa, na sua rotina, seja ela no trabalho ou para celebrar momentos, aonde você for, que você possa estar com a sua autoestima alinhada, com a sua energia e frequência, porque a gente sabe que quando nós estamos bem, tudo flui melhor, e a maquiagem, o autocuidado vem com essa função, e principalmente a Yustê, que é a sua aliada da beleza no dia a dia. Na Yustê você encontra produtos dermatologicamente testados, máscaras de cílio oftalmologicamente testadas, hipoalergênicas. Ela foi criada por uma pessoa que tem problemas de pele, então ela sabe que ela precisa entregar produtos que entreguem alta performance, e ela faz isso. Na Yustê você vai encontrar a solução para sua rotina de beleza. E voltando aqui, quero saber da onde vem a tua inspiração, o teu alimento espiritual. Que eu acredito que isso também é importante. Muito importante. Eu cresci numa família, onde eu tenho uma família extremamente religiosa, e minha mãe, ela sempre trouxe para mim a questão da gratidão e da fé. Minha mãe é uma pessoa que tem muita fé, né? E eu sempre escutei muito minha mãe falando, nossa, olha que dia lindo, agradece a Deus, olha esse céu que incrível. E eu passo muito isso pro meu filho, né? E eu tenho um vídeo que eu peguei na câmera de casa, o Arthurzinho, acho que com 2 anos de idade, ele acordou um domingo, foi para a sala da casa e falou, que céu lindo, obrigada a Deus. E voltou pro quarto e falou, mamãe, vamos acordar, o céu tá bonito. E aí eu peguei na câmera de casa esse vídeo dele, acho que com 2 anos, mal falava, assim, uma dicção bem tortinha, mas... E eu acredito muito nisso, assim, é uma coisa que eu falo muito pro Eduardo, eu falo, vamos agradecer, eu falo pro meu filho às vezes fala, ai, que gostosa essa comida, ai, mamãe, vamos comer no restaurante, que gostosa essa comida, eu falo, vamos agradecer a Deus, filho, essa comida maravilhosa. Ainda ontem eu falei, vamos agradecer a Deus, você tá tomando um banho quente, né, filho, lá fora tá muito frio, vamos agradecer a Deus essa água quente. Que delícia, percepção nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas da vida. Que é isso que nos deixa tão grato, né? Feliz. Eu acho que isso faz a diferença na vida, assim, sabe? Do ser humano. Você ser grato pelas coisas, pessoas, por tudo, assim. Acho que o universo, ele é muito justo. Ele te retribui isso ao longo da vida, né? Isso é muito claro, assim, pra mim. Eu acredito lindo, muito Carol. nisso. Nossa, Carol, eu podia ficar aqui horas falando contigo. Eu tenho tanta curiosidade, sou sedenta por aprendizado e histórias inspiradoras como a tua, que assim, eu tô muito grata, aproveitando esse gancho, né, de estar aqui podendo conversar contigo, de ter te conhecido. E como eu sei que tu é uma pessoa de fé, uma pessoa com tanto a compartilhar, eu queria te pedir se tu tens uma mensagem, que eu tenho certeza que tu tens no teu coração, que tu poderia contribuir nesse momento para as pessoas que estão aqui nos assistindo, uma palavra, uma mensagem, algo que tu acredita que toca o teu coração e que pode, quem sabe, transformar a vida de alguém que está aí do outro lado. Eu acho assim, que coragem, né? Eu acho que coragem é uma palavra que me leva muito além, né? Me fez tomar grandes decisões e mudanças na minha vida. E baseado nessa coragem para fazer essas mudanças, assim, eu tenho alcançado caminhos, assim, que eu nem imaginava, nem tinha noção. E por mais desafiadora que pareça, faça. Se toca o seu coração, faça, siga em frente, que faz sentido. A vida tem que ser seguida com propósito. Olha só, com essa frase a gente encerra o nosso Inspirar Podcast. Se você quer transformar a vida de alguém, mostrar para alguém que o propósito é o caminho, clica aqui, compartilha, dá o seu like, porque você pode estar sendo a inspiração de alguém e transformar a vida de alguém. É muito significativo. Agradeço a sua audiência e até o próximo Inspirar Podcast.